dia, boa tarde e boa noite. No vídeo de hoje falarei sobre a dinâmica e os desafios da quarta revolução industrial, também conhecida como Indústria 4.0. É um termo que descreve a integração de tecnologias digitais, físicas e biológicas, resultando em mudanças fundamentais na maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. E seu impacto no mundo é focado principalmente em 4 tópicos: tecnologias digitais extensíveis, modificação do ser humano e integração do meio ambiente e reconstituição do mundo físico. Também conhecida como Indústria 4.0, é um termo que descreve a integração de tecnologias digitais, físicas e biológicas, assim como eu disse, resultando em mudanças fundamentais na maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. A primeira revolução, que foi no final do século XVIII, utilizou a energia a vapor para mecanizar a produção. E a segunda revolução, que aconteceu no início do século XX, trouxe a eletricidade e a produção em massa. E a terceira revolução, que é a década de 1970, implementou a eletrônica e a tecnologia da informação para automatizar a produção. Agora, a quarta revolução está interligando tecnologias digitais ao mundo físico de forma sem precedentes. Vamos começar com as tecnologias digitais extensíveis, onde está presente o desenvolvimento de software e como essas novas tecnologias estão interligadas entre si, possibilitando um mundo mais conectado. Como exemplo dessas tecnologias que permitem maior interligação, temos as blockchains, que funciona como um livro de registros, que não pode ser alterado, que é compartilhado e que ajuda a facilitar os processos de registro de transações para diversos tipos de negócios. Além da blockchain, também temos o conceito da internet das coisas, que é basicamente a comunicação entre os dispositivos. Outro tema importante é a modificação do ser humano, onde as linhas que dividem as tecnologias e os seres vivos estão cada vez mais tênues, pois cada dia que passa, os humanos se misturam com a tecnologia, invadindo o corpo e mente humana cada vez mais. Como exemplo disso, temos a neurotecnologias, que buscam mexer na atividade do cérebro, visando melhorar suas funções. Outro exemplo é as realidades virtuais ou aumentadas, que misturam interações do mundo real para o mundo virtual e vice-versa. Toda essa tecnologia necessita de uma integração com o meio ambiente, ou seja, de outras tecnologias para a infraestrutura e manutenção dela e do mundo em que vivemos, como a geoengenharia, que busca resolver o desafio global sobre o aumento da temperatura, e as tecnologias espaciais, que monitoram o planeta e seus ecossistemas, estipulando o limite para a ciência, a exploração do ambiente. Por último, e não menos importante, falaremos sobre a reconstituição do mundo físico. Nessa etapa, a capacidade de processamento tirará as tecnologias das telas e as colocará na produção industrial, criando recursos funcionais que são capazes de se mover e de pensar de forma independente. Neste ponto, chegamos na parte principal do vídeo, a inteligência artificial e a robótica. A inteligência artificial e a robótica já estão muito presentes no nosso imaginário popular. Como vemos em filmes como HAL 9000, de 2001, Uma Odisseia no Espaço, ou em séries como a Rosie dos Jetsons, e cada dia mais estamos chegando em inteligências artificiais parecidas com as de ficções científicas. Ela refere-se à capacidade de sistemas computacionais realizarem tarefas que normalmente requer inteligência humana, como reconhecimento de fala, tomada de decisões, tradução de idiomas e percepção visual. A IA baseia-se em algoritmos de aprendizado de máquina que analisam grandes volumes de dados para identificar padrões, fazer previsões e tomar decisões autônomas. Estamos utilizando as inteligências artificiais não apenas para informar decisões, mas também para constituir algumas, sendo cada vez mais naturais em nossa vivência. Porém, todo esse poder tecnológico gera medo na população
dos problemas que ela pode gerar. A automação de tarefas pode levar à substituição de empregos tradicionais, exigindo que os trabalhadores adquiram novas habilidades para se adaptarem ao mercado de trabalho em evolução. Além disso, questões de segurança e ética são cruciais, especialmente quando se trata de sistemas de IA que tomam decisões autônomas. A privacidade dos dados e a transparência nos algoritmos são desafios que precisam ser abordados para garantir a confiança do público. A AI tem capacidade infinita para evolução, podendo chegar a um ponto que ela irá passar a inteligência humana, como disse Alan Turing em 1951. Se uma máquina puder pensar, ela poderá pensar de forma mais inteligente do que nós. Esse novo perigo, certamente, é algo que podemos nos deixar ansioso. Por isso, temos um problema na maneira que ensinamos essas inteligências, dando a elas nossos objetivos e nossos algoritmos. Mas os seres humanos não sabem explicar bem seus objetivos, gerando um problema de alinhamento de valores onde a IA busca maneiras que não queremos para resolver o problema sugerido. Outro problema pode ser gerado na educação da IA, onde ela pode aprender preconceitos típicos dos humanos, repetindo esses tipos de pensamentos quando fizer sua análise do mundo. Por isso, várias empresas como a Microsoft, Amazon, Facebook, IBM, Google e DeepMind se juntaram para fazer a parceria em IA para beneficiar as pessoas e a sociedade, visando ajudar a explicá-las para as pessoas leigas. Após vencer os desafios ditos anteriormente, as IAs vão gerar um grande avanço para as diversas áreas, principalmente em áreas baseadas em conhecimentos como direito, medicina, contabilidade e o jornalismo, fazendo atividades mais simples como análise de diagnósticos, no caso da medicina, ou no setor financeiro. A IA está sendo usada para detectar fraudes, avaliar risco e automatizar processos de atendimento ao cliente. Chatbots baseados em IA são capazes de responder à pergunta dos clientes e resolver problemas comuns, melhorando a eficiência e reduzindo os custos operacionais. Para usufruirmos mais das vantagens das inteligências artificiais no mundo físico, é feita a combinação de IA e robótica, está permitindo a criação de sistemas autônomos que podem operar de forma independente. Veículos autônomos, por exemplo, utilizam sensores avançados, IA e robótica para navegar em estradas e transportar passageiros ou mercadorias sem intervenção humana. Isso tem o potencial de revolucionar o transporte, reduzindo assim acidentes causados por erro humano e aumentando a eficiência logística. Na agricultura, robôs equipados com IA estão sendo usados para monitorar colheitas, aplicar pesticidas e realizar colheitas de maneira precisa, economizando recursos e aumentando a produtividade agrícola. Em armazéns e centros de distribuição, robôs automatizados estão gerenciando inventários e movimentando mercadorias com rapidez e precisão, respondendo em tempo real às demandas do mercado. Em resumo, a quarta revolução industrial, impulsionada pela inteligência artificial e robótica, está remodelando a maneira como vivemos e trabalhamos. Essas tecnologias estão aumentando a eficiência e a produtividade em diversos setores, enquanto apresentam novos desafios e oportunidades. Adaptar-se a essas mudanças será crucial para o indivíduo, pelas empresas e pelo governo, à medida que navegamos por essa era da transformação rápida e contínua. Para finalizar, é importante destacar conhecimentos importantes para todos em questão às IAs, facilitando o entendimento sobre essa nova tecnologia tão poderosa. Em primeiro lugar, a IA muda ao longo do tempo. As inteligências artificiais estão sempre em evolução, o que significa que a cada dia ela vai estar mais atualizada. Em segundo lugar, não existe uma inteligência artificial geral, apenas possuímos IAs com conhecimentos específicos, mas nenhuma com um conhecimento geral. Em terceiro lugar, as IAs e seres humanos devem trabalhar juntos. Em quarto lugar, as IAs precisam de nossa ajuda para estabelecer metas. Apenas com a nossa ajuda de humanos, vamos poder decidir o que a inteligência artificial pode aprender para impedir
que a IA aprenda valores errados. Em quinto lugar, não sabemos ao certo como as IAs chegaram às suas conclusões. Em sexto lugar, os recursos das IAs são, em sua maioria, abertos a todos. Boa parte do conhecimento sobre IA estão abertos ao público, podendo ajudar a criação de um modelo personalizado. Em sétimo lugar, para usar as IAs, os dados das pessoas devem estar em ordem. Para as IAs aprenderem de maneira mais fácil, elas devem receber dados organizados. Em oitavo lugar, todos os modelos de IA podem falhar. Até os modelos de IA mais inteligentes podem acabar errando, por conta da maneira que elas foram treinadas. Em nono lugar, as IAs não vão tornar os seres humanos obsoletos. Tirando algumas exceções, a IAs não tem total capacidade para substituir os seres humanos. Em décimo lugar e último, os impactos das IAs na robótica vão depender de como iremos adotar elas. Com a evolução das IAs, cada vez mais, cada decisão vai ter maior peso para as consequências que ela vai gerar na sociedade. E essa é a bibliografia que a gente usou da Quarta Revolução Industrial, do autor Klaus. E o nosso grupo é composto pelos integrantes Danilo, David, Laisla, Matheus, Thaís e Vinícius. Espero que tenham gostado.